Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios da unidade 1, né? Na semana passada, eu deixei 2 atividades para vocês realizarem, certo? Uma foi as atividades da unidade 1, para entregar hoje, e a outra foi o seminário gravado sobre os biomas terrestres, também com entrega para a data de hoje, tá? Então, hoje a aula vai ser um pouquinho assim mais light, tá bom? Então, a gente vai só fazer a correçãozinha das atividades. Então, para aqueles que ainda não fizeram atividade, não me enviaram, fica a oportunidade, né? Eu vou corrigir a maioria das questões. Então, você já vai ter aí maior parte do exercício resolvido. E não vai ter desculpa para não mandar para tia Ana Laís, tá bom? Beleza? Estamos combinados? O que vai acontecer? Eu vou passar aqui as atividades, vou verificar quais aquelas que a gente vai responder. Caso ainda fique alguma dúvida sobre a atividade, você pode me mandar no privado pelo WhatsApp, tá, gente? Não se esqueçam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm que tirar a dúvida com o professor, não só na minha disciplina, pelo privado do WhatsApp. Isso é essencial nesta forma de estudo que nós estamos tendo que fazer agora, tá bom? Então vamos lá, nós estamos aqui na unidade 1. Deixa eu ver, eu vou abrir aqui o livro digital e o meu livro, né? Fica mais fácil para mim. Na unidade 1, lá na página 292, né? Unidade 1 nós estudamos o clima, estudamos os elementos e os fatores climáticos. Lá no finalzinho tem a questão dos biomas terrestres, certo? Que é o fruto do seminário de vocês. Então, nós vamos aqui, a partir da página 292, ver quais são as atividades, tá? Então, a primeira atividade para a gente realizar é a atividade da página 295, é um jogo rápido, tá? 295, jogo rápido. Diz assim, ó. Vou puxar minha telinha para cá. Pronto. Diz assim, de que forma a umidade e a pressão atmosférica de um ambiente podem sofrer interferência da temperatura? Então, basicamente, ele quer saber como a temperatura interfere na umidade e na pressão atmosférica, tá? Então, ele quer saber como a temperatura interfere nesses dois quesitos, umidade e pressão atmosférica. Vamos parar para pensar. A temperatura, ela vai aumentar a umidade do ar. Como que ela vai aumentar a umidade do ar, tia? Basicamente, vai acontecer o seguinte, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de evaporação da água vai acontecer, certo? Então, mais água vai evaporar. Como mais água vai evaporar, maior vai ser a umidade relativa do ar naquela região. Então, a temperatura interfere na umidade do ar desta forma. Quanto maior a temperatura, maior a umidade do ar. E como ela interfere na pressão atmosférica? Né? A temperatura também vai interferir na pressão atmosférica, porque quando o ar atmosférico ele é aquecido, então quando a temperatura está alta e esse ar atmosférico ele é aquecido, ele se torna menos denso, certo? Isso faz com que ele se expanda, ele se espalhe, de modo que a pressão atmosférica diminui. Então, basicamente a relação é essa. Quanto maior a temperatura, maior a umidade do ar. E na pressão atmosférica, quanto maior a temperatura, menor a pressão atmosférica. Certo? É assim que a temperatura vai interferir nesses dois parâmetros, umidade e pressão atmosférica. Vamos lá, a segunda diz assim, em sua opinião, é possível que todas as formas de precipitação ocorram em todas as regiões do planeta? Não, né? No nosso próprio país, a gente vê como ocorrem diferentes formas de precipitação, certo? Então, aqui ocorre precipitação na forma de chuva, né? E, por exemplo, lá no sul do país pode estar nevando. Então, é uma outra forma de precipitação. Então, não, certo? Vamos ver aqui a próxima atividade. Diz assim, ó, lá na página
296, nós temos aí, é verdade? Ele pergunta, muitas modificações ambientais são causadas pelo ser humano, como os desmatamentos, a mineração, a agricultura extensiva, a construção de estradas e ou a impermeabilização do solo nas cidades, com a cobertura asfáltica, né, com asfalto. Tais interferências são capazes de ocasionar mudanças nos elementos climáticos desses locais. Verdade ou mito? Então, o que ele está perguntando? Todas essas interferências humanas, todas essas coisas que nós fazemos, desmatamento, mineração, agricultura, construção de estradas, cobertura asfáltica, construção de prédios, poluição gerada, por exemplo, pelas indústrias, isso tudo é capaz de modificar os elementos climáticos? Verdade ou mito? Gente, super verdade. As atividades humanas, então, a atividade antrópica causada pelo homem, ela é capaz de modificar o ambiente, alterar o relevo, alterar o fluxo de chuvas, alterar o curso de águas, por exemplo, de rios, quando você represa, por exemplo, a água de um rio para criar uma hidrelétrica. Tudo isso vai modificar completamente os elementos climáticos daquela região. Eu posso alterar a temperatura, eu posso alterar a umidade da região, posso alterar a pluviosidade, quantidade de chuvas. Então, eu posso alterar todo o microclima daquela região, certo? Então, é super verdade, tá bom? Vamos aqui à próxima atividade. Está lá na página... Deixa eu ver. Lá na página 304, tá? No 304 do livro de vocês. Vou baixar aqui. Pronto, estamos aqui na página 304. A primeira questão é bem simples, né? Então, vou pular ela. A segunda questão. Analise as descrições a seguir e determine o bioma e o clima a que elas se referem. É relacionado aos biomas terrestres, tá? Então, diz assim, localizado na zona climática temperada, apresenta verões quentes e invernos um pouco mais frios, mas que não alcançam temperaturas negativas. As folhas da vegetação lá presente caem durante o outono e o inverno para evitar a perda de água. Está na zona temperada, tem verões quentes e invernos frios, as folhas caem no outono, isso aí está relacionado às florestas tropicais, as florestas temperadas, certo? Então ele pergunta o bioma, floresta temperada, e o clima é subtropical nesse caso, né? Letra B, presente em mais de uma zona climática com pluviosidade quase ausente, quase não chove, apresenta animais e vegetações adaptadas às condições extremas do clima. Gente, o único bioma em que a pluviosidade é praticamente nula, praticamente zero, praticamente não chove, são os desertos. E o clima é desértico, tá bom? É a letra B. A letra C, situado na zona equatorial, sua temperatura média é alta, temperaturas altas, com grande quantidade de chuva no verão e inverno seco. Isso aí é o nosso clima, né, gente? É o nosso. Temperatura média anual, o ano todo faz calor, grandes chuvas no verão e inverno seco. Isso é o clima tropical, né? O clima tropical e geralmente aqui, aí dependendo da região, né? Pode ser floresta tropical, pode ser, no caso aqui do Brasil, né? Que tem uma série de outros biomas, pode ser cerrado, pode ser caatinga, enfim. Mas a resposta mais certa seria floresta tropical e clima tropical, tá bom? A terceira questão também vou responder. Diz assim, diferencie floresta tropical e floresta temperada. Qual é a diferença entre uma floresta tropical e uma floresta temperada? A floresta tropical, ela tem influência do clima tropical, enquanto que a floresta temperada tem influência do clima temperado, certo? Na floresta tropical, a umidade é bastante elevada, então chove bastante, principalmente durante uma época do ano, né? Que a gente chama que é o verão. Recebe grande radiação solar, então recebe muita luz o ano inteiro. Então, são florestas que geralmente as árvores, né, a vegetação, tem as suas folhas de forma permanente durante todo o ano,
certo? Não cai as folhas. Basicamente vamos dizer assim, duas épocas do ano, é verão e inverno, não tem outono, não tem primavera, certo? Já as florestas temperadas, as folhas caem durante uma época do ano, geralmente é o outono, as temperaturas são mais baixas, a pluviosidade é menor, enfim. O que isso vai refletir, né? Na floresta tropical, a quantidade, a diversidade de fauna e flora é muito grande, certo? Já na floresta temperada, nem tanto. Então, a diversidade dessa vegetação também vai ser menor. Além disso, a floresta tropical tem as suas folhas durante todo o ano. Já na floresta temperada tem uma época do ano que as folhas vão cair, que é no outono, para evitar a perda de água. E basicamente isso é a diferença entre essas duas florestas. A quarta questão é bem simples também, ele quer a diferença entre elementos climáticos e fatores climáticos. Isso aí você pode tirar do próprio livro de vocês. Aí nós vamos para a atividade que é o tarefa, que está aí na página 305. A primeira questão, bastante simples, né? O que é a climatologia, também você pode tirar lá do livro de vocês. A segunda questão eu vou responder é de marcar, tá? O ambiente da imagem ao lado sofre influência de fatores climáticos. Assinale a alternativa que contém a resposta correta sobre eles, né? Aqui você pode observar que é uma região na beira da praia, né? Uma região aí, portanto, do litoral, certo? Então, ele quer saber a alternativa correta, né, sobre a influência dos fatores climáticos nessa região litorânea, certo? Ele diz assim, na letra A, está sob influência da continentalidade e, em virtude disso, apresenta grande amplitude térmica. A gente está na beira da praia, é mais fácil ele sofrer influência da continentalidade, que é no interior do continente, ou da maritimidade, que é na beira da praia. Então, a letra A não é, né? Já de cara não é. A letra B está sob influência da maritimidade e, em virtude disto, apresenta grande amplitude térmica. Na verdade, sim, ela sofre influência da maritimidade, mas não tem grande amplitude térmica. A amplitude térmica é menor, certo? A letra C está sob influência da maritimidade e, em virtude disso, apresenta menor amplitude térmica. Justamente, é isso mesmo. Está sob influência da maritimidade e, em virtude disso, ele tem menor amplitude térmica. Portanto, é a letra C de casinha. Mas vamos ver aqui a letra D, que ele está falando. Está sob influência da continentalidade? Já não, né? Então, descarta. Portanto, letra C. Bom, C de casa. Segunda questão. A terceira, ele pede para você relacionar os climas e os biomas existentes no planeta Terra, dizendo que clima predomina naquele bioma. Tundra é clima polar. Taiga, clima frio, certo? Floresta temperada é clima temperado ou subtropical. Floresta tropical é clima equatorial ou tropical. Campos e savanas, clima semiárido a desértico. E deserto, o clima é desértico. No próximo vídeo a gente termina a correção. Tá bom? Então, até lá.